Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Com fidelidade, com fidelidade. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. A grande bênção de encontrar Jesus no caminho de Emaús. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou. Não perceberam que era o meio Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos que pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Eles falavam a respeito de Jesus, o varão profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus, de todo o povo, aleluia. Este Jesus ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos que pediram no caminho
mesa tomando pão, abençoou. Partiu e deu, e eles então reconheceram. Cheio de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos que pediram no caminho de Emaús. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Eles tiveram a bênção de encontrar a Jesus no caminho de Emaús. Ouvintes, estamos mais uma vez diante de uma grande oportunidade de identificarmos a semente da qual nós procedemos. Isso é muito profundo, muito importante, e conforme já temos analisado convosco, a semente de Abraão, aquela que traz a bênção de Abraão, porque Ismael também foi semente de Abraão. Mas ele não trouxe a bênção de Abraão, como Isaque, que era filho de Abraão com a livre, não com a escrava. Esses dois filhos, essas duas sementes, caminham paralelamente até hoje. É por isso que há muita confusão, muito mal entendido em relação à predestinação, à eleição, porque por um lado você tem a salvação comum, por outro lado você tem os eleitos para a esposa do Cordeiro, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Agora, a salvação comum, não, este tem o seu nome no livro da vida apenas, no qual pode ser riscado. Então você encontra aí Armínio e Calvino ao mesmo tempo. Um dizendo, uma vez salvo, salvo para sempre. O outro dizendo, não, pode-se perder a salvação depois que se crer. Mas há um centro para tudo. Isaque traz a bênção de Abraão. E todos, vejam, nós constatamos, junto à palavra, junto à natureza, junto à revelação, junto à história da igreja, que a semente de Abraão tem um poder escondido em si, que mesmo estando na lepra, como Jó estava, isto quer dizer, a semente de Abraão suporta a lepra, suporta estar num corpo leproso por tanto tempo. A semente de Abraão, que traz a bênção de Abraão, o filho
da livre. Pedro, mais tarde, disse na sua carta, escrevendo às irmãs, ele disse, da qual sois filhas, se referindo a Sara. Quem é filha de Sara é filha de Abraão, porque Sara só teve filho com Abraão. 1 Pedro, capítulo 3, você pode ler isto. E essa semente é a prova de lodo. Davi disse que ele saiu de um charco de lodo, se referindo à sua carne, que é a mesma de todos os homens. Então, isso desperta interesse. Essa mensagem não faz filhos de Abraão, não gera filhos de Abraão. Não é numa chamada de altar que nós geramos um filho de Abraão. O filho de Abraão, que traz a bênção de Abraão, é gerado desde antes da fundação do mundo. Seu nome está no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Agora, teve aquele dia que esta semente tomou este conhecimento. Não que tenha sido salvo naquele dia, que tenha se ingressado no corpo da noiva, dos eleitos naquele dia, naquela noite, que aquele pregador muito usado por Deus pregou, e ele se emocionou e chorou e coisa e tal, então por isso passou a pertencer aos eleitos daquela hora em diante. Não. É por isso que nós temos a experiência das pessoas irem lá no escritório depois do culto, pedirem o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Vão lá no escritório às vezes, como tem acontecido frequentemente. Porque as pessoas, ao ouvirem a palavra, a mensagem, seus corações se compungem. E acontece a mesma coisa que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37, 38. É a mesma coisa. Agora, a semente de Abraão, aquele que é filho, ainda que tenha sido um pródigo, rolado por lá, mas continua sendo filho. Um dia ele se levanta e tem que vir para o Pai. Então vamos repetir que essa semente que traz essa bênção não é florzinha que tem que ser borrifada, viver na sombra. O eleito é planta do deserto. O eleito é planta que enfrenta o sol causticante, o gelo, as intempéries, as mudanças bruscas. Não é essa rosinha de sombra que tem que ser borrifada, carregada pelo pastor nas costas. Não é isto. Essa mensagem é simplesmente para trazer um despertamento dessa classe de gente, dessa classe de filhos de Abraão. Não somos melhores do que ninguém, como Israel não é melhor do que ninguém, e às vezes até encarado como pior, mas é eleito. Então, Jó suportou a lepra. Todos aqueles fiéis do passado suportaram, enfrentaram as arenas, enfrentaram leões, suportaram. Vejam a galeria dos heróis da fé na carta aos Hebreus, capítulo 11. Leia isto lá. Leia meditando. Eles venceram fogo. Eles foram partidos no meio. Eles foram mutilados de todas as formas, de todas as maneiras. Mas eles não tiveram como negar a sua origem,
a sua procedência. Não tiveram como voltar atrás. Eles tiveram o encontro abençoado no caminho de Emaús. Aquilo se repete constantemente. Porventura o seu coração não arde enquanto ele está te falando? Logo, ele revela esta grande bênção para você. Logo ele parte o pão e os seus olhos são abertos e você vê o batismo em nome dele, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você vê com os olhos da fé, seus olhos são abertos. E eu gosto muito dessa escritura de Abacuque, capítulo 3, verso 17 e verso 18. Sabe por quê? Porque ela está falando exatamente desta semente. Essa semente de Abraão que carrega esta bênção. Como Abacuque diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada serão arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, irmão, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aí está a semente. Ainda que, não é grande aquilo, na hora do maior escândalo que os chamados receberam. E somente os escolhidos ficaram. É claro, tendo entre eles ainda um diabo que era Judas, para se cumprir as Escrituras. Quando Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem parte no meu reino. Ora, isso é muito grande. Isso traz uma identificação. E você, minha irmã, aí ao lado do seu fogão, você, meu irmão, aí nesse volante, você, meu irmão, aí na lavoura, no cabo da enxada, como muitos me ouvem, com seu rádiozinho ali. Ora, isso tem que exultar. Quando Jesus disse, veja só, os chamados eram demais. Milagres, maravilhas, o povo indo na frente, e chorando, e alegrando, e saltando. Mas quando ele falou isso, absurdo, comer carne de homem, beber sangue de homem, se isto é contra a lei, é pecado, é causa morte, até mesmo sangue de animal, quanto mais de homem. Descambou. Foi tão usado, mas agora descambou o homem. Mas ele perguntou para aqueles que ficaram: vocês também não querem ir? Mas a semente tinha que responder: ainda que. A semente tinha que responder exatamente isso. Para onde iremos nós? Vejam só. Você, como semente de Abraão, não tem somente a bênção de Abraão para você. A semente de Abraão é uma bênção para a terra. Oxalá os homens soubessem disso. Que a noiva de Jesus Cristo, os filhos de Abraão, essa semente que traz a bênção de Abraão, está detendo o mistério da iniquidade ainda. É o único que detém. Paulo fala lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses: ah, se o mundo soubesse disso, como trataria esta semente? Mas os sodomitas não podiam ter um Abraão lá dentro. Jamais. Eles podiam ter um Ló.
Mas não Abraão. Jamais, jamais. Por Abraão não estar lá dentro, ela pegou fogo. E por essa noiva sair desse mundo, dessa terra, ela vai pegar fogo. Vai ser incendiada. Por isso, a gente deve, sem dúvida alguma, cantar com a alma, com o espírito, com o coração. Eu não quero somente esta bênção, mas eu sou um vaso de bênção. E se nesta vida há muitas horas, muitas ondas prostelosas, tempestades, eu tenho que contar muitas bênçãos. Eu trago não somente em meu corpo as marcas de Cristo. Paulo diria, estas marcas querem dizer as bênçãos de Abraão. Conta quantas bênçãos são. Vidas vagas procelosas são, e com desalento julga tudo vão. Contas muitas bênçãos dizias de uma vez, has de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dias de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste teoria, o quanto ele já fez. Não tem medida. Por seu nome no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Agradeça por isto. Em nome de Jesus Cristo. Seja mais abençoado, abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. Nosso endereço na internet é www.palavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor, ainda que o rebanho não pereça, eu sempre ao fiel darei louvor. Se for preciso estar sozinho sempre, Nem nunca ter alguém para cuidar. E o nome dos meus lábios há de estar. Então me alegrarei no meu Senhor. Perdão, ó Pai, teu servo se exaltou. Tu sabes quantas vezes me faltou, e abrindo a voz meu cântico parou. Mas teu amor é como orvalhar, e teu fogo sempre há de me extingir. E não me ensina a me cantar, mesmo se a figueira não florir, mesmo se a figueira